Vamos começar com Romanos, capítulo 1 do livro de Romanos. E cada uma de vocês vai colocar no nome de Paulo, em vez de Paulo, você vai colocar você mesmo. Considere isso para você. Então, a palavra é assim, é individual, não é coletiva, e ela deve ser considerada para nós. Se ela vai servir para o outro ou não, isso é problema do outro. Cuidemos de nós mesmos, que já é suficiente, porque só vamos dar conta de nós mesmos. Eu, serva de Jesus Cristo, chamada para ser apóstolo, separada para o Evangelho de Deus. O que é ser servo? O que é servir para você? Como você tem servido? Como você tem experimentado servir? E qual tem sido o resultado do seu servir? Amém. Estar à disposição de coração. Não é? Porque a atitude ela tem que refletir o que está no coração. De nada adianta você servir, mas estar com o coração amargurado, preso, achando que aquilo é pesado, achando que aquilo é desagradável. O servir pressupõe uma postura de coração. Coração pronto a servir, pronto a aprender. Aquilo que Deus chama de coração de carne. Tirarei o seu coração de pedra e te darei um coração de carne. Um coração que serve, que ama, que perdoa, que tem paciência, que persevera. Isso é que é servir. E você serve, não é por causa da outra pessoa, você serve é por causa do seu Senhor, Jesus Cristo. Então, às vezes, você pensa assim, eu estou fazendo isso para fulano, eu estou fazendo isso para cicrana, tem que ter muita paciência. Não, você está fazendo é para o Senhor Jesus. Se você é serva do Senhor Jesus, você está fazendo é para o Senhor Jesus, e não é para mais ninguém. É você e Jesus. Este é o relacionamento principal, único, verdadeiramente importante na sua vida. É você e o Senhor. Chamada para ser apóstola. O que é ser apóstolo? É mandar nos outros? Não. É servir. Aqui é simplesmente, são quase que graduações do servir. Você serve de toda forma. Quanto mais você serve, mais você cresce em Deus. Então, se você é isso ou aquilo, é porque você serviu. Senão, você não é. Se você serve a você mesma, aos seus próprios interesses, você não é serva. Você é serva de si mesma. E aí o problema é sério. Porque ser servo de Jesus é diferente. É um relacionamento único, perfeito e completo, onde você tem todo o retorno possível e até que você nem imagina, em termos de vitória, em termos de satisfação pessoal, quando você coloca o interesse do Senhor em primeiro lugar. Acontece exatamente assim, dessa maneira. Separada para o Evangelho. Não é ir para um convento, nem se tornar pastora, nem ser pregadora, não. Separado para o Evangelho, separado do mundo. Você vive no mundo, mas separado do mundo. Você vive em meio às dificuldades do mundo, mas você não é atingido por elas. E se vem alguma aflição,
Você não fica na aflição, você passa pela aflição, como a palavra diz. No mundo tereis aflições, passareis por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu já venci o mundo. E você venceu com Jesus. Se você é serva de Jesus, se você se entregou a Jesus, você já venceu com Ele. E você passa pelas aflições, elas desaparecem e você permanece em Jesus. Então, essa deve ser a forma de vida que nós devemos buscar. De calma, de paciência, de tranquilidade, né? Para que a gente tenha aquela paz interior que todos nós buscamos a vida inteira. E muitas vezes não sabemos onde encontrar. Ficamos, procura aqui, procura ali. Somente quando você vai para Jesus é que você encontra essa paz. Porque essa paz somente vem do alto, não vem de nenhum outro lugar. E aí, com esta paz, você tem a convicção da verdade. E o que é ter convicção? É ter certeza de que aquilo que Deus diz que é de verdade. Você não tem que duvidar, não há dúvida em você. Você tem certeza que é verdade. Isso é ter convicção, isso é ter fé. E mais nada, nenhuma outra forma é ter fé. Agora vamos para Tiago. Também capítulo 1 de Tiago. A partir da segunda frase do versículo 19. Na Bíblia Sagrada, quando fala em homem, significa ser humano, não é só o homem, né? Veja o que está dizendo aí. Todo ser humano seja pronto para quê? Para ouvir. E a gente gosta muito mais de falar do que de ouvir. Todos nós, sem exceção. Todo ser humano seja tardio para falar. Consequentemente, todo ser humano é tardio para se irar. Normalmente, a ira vem depois de palavras duras, depois de palavras de contenda. Aí suscita a ira e você acaba se desentendendo com alguém, você entra em choque com a pessoa. Então, se você tem o cuidado de ouvir e de ter calma para saber o que falar, para ter uma palavra temperada com a palavra do Senhor, com a verdade, você saberá como convém falar a cada pessoa. Mas se nós simplesmente nos entregarmos ao impulso de falar, sem dúvida nenhuma, o resultado será a ira, a contenda e o desentendimento. Se tivermos coragem de nos segurarmos, de exercermos o autocontrole, evitaremos seguramente a ira. Eu sei que às vezes a gente não consegue. Às vezes é tão forte que a gente não consegue. Só que imediatamente, quando você se ira, vem a consciência: para que eu falei isso? Não devia ter falado. Para que eu... Aí também não adianta ficar se condenando, não. Vai para o Senhor, ora, deixa o Senhor te limpar e faz aquilo que Ele te orientar a fazer. Não importa com quem é, se é um amigo, um pai, um filho, não importa. Eu estava hoje conversando com o irmão e falando que às vezes a gente erra com os filhos e a gente pensa que a maioria das pessoas pensa, eu não penso mais porque eu aprendi isso muito assim, vamos dizer, muito duramente. Eu às vezes perdi a paciência com o filho e depois vinha aquele problema de consciência: eu não devia ter feito isso, eu fui injusta com ele, e aí eu me perdia, ficava enrolada, não sabia o que fazer. Só depois que eu entendi que eu teria de ir para Deus, para Ele me ensinar a reconquistar o coração do meu filho, a me reconciliar
com o coração do meu filho, graças a Deus eu aprendi, é que eu entendi a grandeza disso na relação também de pais e filhos. Se você erra com o filho, nós não acertamos todas, né? Se você erra com o filho, percebe que errou, fale para ele, filho, eu errei com você, me desculpa. Eu vou procurar não errar mais. Você não se diminui aos olhos do filho, não, você cresce. Porque o que a palavra diz? Qual é o princípio? Quem se humilha será exaltado. Esse princípio funciona, ele não falha. E o seu filho vai te respeitar mais ainda, porque você é capaz de reconhecer o seu erro e de corrigir o seu comportamento, de acordo com a orientação do seu Deus. Continuando. Ele explica por que não devemos nos irar, né? Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Porque são atos impensados que não têm a ver com a verdade, né? Continuando. Portanto, aí agora ele vai concluir o pensamento. Despojando-se de toda impureza e acúmulo de maldade. Aí o irmão Bernardo fala assim, você não sabia que você é depósito de lixo do diabo. Esse acúmulo de maldade são aqueles pensamentozinhos negativos que vão destruindo os relacionamentos. E você deixa sua mente ser dominada por pensamentos de enxergar no outro apenas dificuldades e defeitos. E aí você fala que aquela pessoa tem uma dificuldade, daí a pouco você fala mais uma dificuldade, e a coisa vai crescendo, vai virando uma bola de neve incontrolável. E o relacionamento vai por água abaixo. Então temos de ficar livre, temos de nos despojar. O que é despojar? É jogar fora. Tirar, deixar sair de você. E como é que você faz isso? Como é que a gente se despoja dessas atitudes, hábitos, pensamentos? Está logo adiante. Acolhendo com mansidão a palavra em vós implantada pelo Espírito Santo, que é poderosa para salvar a vossa alma. Como é que você se despoja, então, desse lixo? Colocando a palavra em você, praticando a palavra. Se você pratica a palavra te livra daquele lixo que estava dentro de você, às vezes há décadas, e que já havia se enraizado de tal forma que tinha se transformado em amargura e transformado a sua vida numa sucessão de momentos desagradáveis. Não podemos nos deixar dominar por esses sentimentos e pensamentos maldosos. Aquela mania de olhar o que o outro fez ou deixou de fazer e já formular um juízo a respeito daquilo. Vamos cuidar apenas de nós. Vamos considerar apenas o que fazemos, o que sentimos e o que pensamos nós diante da palavra. Porque se você melhora, minha irmã, toda a sua casa melhora. Se você se entrega mais a Deus, toda a sua casa é tocada por aquela sua entrega, porque as pessoas enxergam isso. Mesmo que sejam pessoas que não conhecem a palavra. Elas sabem quando uma atitude é praticada em Deus. Elas sabem que ali é diferente. Às vezes vocês já devem ter vivido essa experiência muito. Assim, tem uma coisa em você que eu não sei o que é, que me agrada, o que é que você tem de diferente? É o acolher com mansidão a palavra em vós implantada. Essa que tem que ser a nossa diferença.